Gravação iniciada e o tema de hoje se chama Prece de Todo Dia. Vamos juntos aqui refletindo. Senhor, concede-me a consciência dos meus muitos erros. Não me consintas viver iludido a meu próprio respeito. Que eu tenha suficiente lucidez para saber quem eu sou. Que eu consiga, mais que os outros, detectar as fragilidades que me são comuns. Dá-me a tua força para que eu possa superar-me, a tua luz para não caminhar nas trevas, a tua paz na luta que me aflige. Que eu seja sempre sincero em meus propósitos e humilde em minhas atitudes, verdadeiro em minhas palavras e fiel aos meus compromissos. Senhor, não me deixes entregue à invigilância e ao assédio do mal. Sê meu abrigo e a minha inspiração. Que assim seja. Muito bem. E com isso, nós agora passamos a palavra e os estudos para o nosso querido irmão Fábio. Irmão esse muito querido por todos nós, que vem já de longa data. Temos mais de um ano aí de trabalho juntos, com as graças de Deus, trabalhando e trazendo sempre temas relevantes para os nossos estudos, para o nosso dia a dia, para aquilo que se faz necessário, para que a gente possa abrir a nossa caixa de ferramentas, como a gente gosta de brincar, e ter mais possibilidades de trabalhar com essas ferramentas que nos foram concedidas pelo nosso Criador, porque sabemos que muitas são as culturas que existem e que já passaram por esse planeta, tá? Muitas as raças de seres que pisaram por aqui, que tentam de alguma maneira colaborar com a evolução tanto do planeta quanto da sua psicosfera, quanto dos seres que aqui habitam, sejam eles num plano mais denso, materializado como o nosso, seja num plano mais etéreo, nas colônias, nas cidades astrais, nas dimensões paralelas à nossa e etc. Tá? Então, saibamos aproveitar desse manancial de informações e de luzes que são trazidas pela espiritualidade e se utilizando aí do aparelho físico desse nosso irmão Fabinho, tá bom? Então, Fabinho, fica à vontade, meu caro, e que a espiritualidade esteja contigo, que os nossos irmãos maiores possam te abençoar com essa aulinha de hoje aí. A palavra é sua. Gratidão, Leandro, pelas palavras. Boa noite a todos. Este estudo que eu estou trazendo aqui para vocês nesta noite, pessoal, é um estudo muito importante. Ele é uma sequência, vamos dizer assim, do estudo referente ao poder da gratidão, da cocriação e da vibração, tá? Inclusive estudo esse que está disponibilizado no canal do YouTube. Para quem não assistiu, recomendo muito que assista, né? E o estudo de hoje, né, tem como tema principal o poder do subconsciente, a chave para transformar sua realidade. Então vamos lá. Este estudo, pessoal, foi baseado na vivência, né, nas experiências e nos estudos de um senhor de nome Joseph Murphy. Então, quem foi Joseph Murphy? Foi um escritor, palestrante e ministro metafísico de origem irlandesa, radicado nos Estados Unidos. Ele estudou diversas tradições espirituais, incluindo cristianismo, ciência religiosa, filosofias orientais e psicologia moderna. Doutor em filosofia e em psicologia, tornou-se conhecido por unir espiritualidade, ciência e prática mental. Tá? Então, aqui é um resumo, né, de quem foi o Dr. Murphy. Espero que vocês estejam me ouvindo bem, tá, pessoal? Vamos seguindo aqui com o nosso próximo slide.
Mente consciente versus subconsciente. Murphy dividia a mente humana em duas partes principais. A mente consciente é a mente racional, lógica, analítica. Escolhe, julga e toma decisões. Atua com cerca de 5% da mente total. Então, essa, pessoal, é a nossa mente consciente. Então, prestem bem atenção, tá? Em todas essas informações que estou trazendo para vocês, para que vocês possam compreender da melhor forma possível este estudo e conseguir aplicar na vida de vocês. É responsável por alimentar o subconsciente com crenças, ideias e imagens mentais. Certo? Vamos dar continuidade. A mente subconsciente é a mente emocional e criativa. Armazena memórias, hábitos, medos, crenças e padrões. Não julga nem questiona, apenas aceita e manifesta o que recebe da mente consciente. Então vamos lá, pessoal. Vamos refletir aqui juntos. Todas as nossas experiências, seja nesta vida ou em muitas outras que já passamos, a mente consciente absorve, certo? E a mente subconsciente armazena em nosso interior. Só que a mente subconsciente, ela não julga, ela não questiona, né? Ela apenas aceita e manifesta o que recebe da mente consciente. E a mente subconsciente representa cerca de 95% da mente total. Vejam só, pessoal, esses números, né? Esta porcentagem. A nossa mente consciente corresponde só a 5%, sendo que a subconsciente corresponde a 95%. Então vocês já devem imaginar tudo que se encontra armazenado dentro de cada um de nós. Ou seja, tem acesso ao poder criador da vida. Ela molda a realidade externa com base nos conteúdos internos. Princípio da correspondência, o que está dentro é como o que está fora. Princípio da vibração, nós atraímos aquilo que vibramos em nosso próprio interior. Se alguém quiser falar alguma coisa, fiquem à vontade, tá, pessoal? Vamos dar continuidade para a gente fechar o nosso raciocínio. O poder de cocriar a realidade. Para Joseph Murphy, o subconsciente é a ponte entre o pensamento e a manifestação física. Ele ensina que tudo aquilo que for implantado com convicção, fé e repetição no subconsciente acabará se tornando real. Então, pessoal, olhe como é sério esta questão que estamos tratando aqui no estudo desta noite. Murphy não apenas falava da mente como instrumento psicológico, mas como uma expressão do próprio verbo divino. Então, como eu sempre falo aqui para vocês, nós somos co-criadores da nossa própria realidade. Toda vez que com a nossa mente consciente
nós aceitamos com convicção aquilo que está chegando até nós com fé, né? A mente subconsciente vai filtrar isso, seja este conceito positivo ou negativo, e ela vai armazenar. E a partir deste momento é realizado o colapso da função de onda, como a gente estudou no estudo referente ao poder da gratidão. Aí o universo vai devolver para nós aquilo que estamos emanando, energeticamente falando. Por isso, que muitas vezes acontecem coisas na nossa vida que a gente não sabe o porquê está acontecendo. Ah, por que está acontecendo isso na minha vida? Eu estou fazendo as coisas da melhor forma possível. Porque lá no seu subconsciente, no seu interior, ainda tem questões a serem tratadas, questões a serem transformadas. Princípios da cocriação. Impressão mais emoção, que é igual a manifestação. O que você imagina com fé, emoção intensa, o subconsciente aceita como verdade. Visualize todos os dias a vida ideal como já sendo real. 2. Sinta as emoções como se já estivesse vivendo isso. 3. Use orações afirmativas antes de dormir. 4. Agradeça antecipadamente como se o universo já tivesse respondido. Ou seja, pessoal, a gente quer que o nosso subconsciente, ou seja, a nossa mente subconsciente, absorva da mente consciente situações positivas e impressões positivas. Temos que seguir esses 4 itens. Eu não vou me alongar nesses 4 itens, porque nós discutimos bastante parte deles no nosso estudo referente ao poder da gratidão, como eu mencionei. Mas referente ao item 4, agradeça antecipadamente como se o universo já tivesse respondido. Ou seja, um exemplo, fonte criadora do universo. Eu agradeço imensamente pelo trabalho que possuo. Mas essa pessoa ainda não possui um trabalho, mas ela está agradecendo como aquilo já tivesse sido concretizado na sua própria realidade. Aí o universo vai devolver o quê? Aquilo que a gente está vibrando. Então, o poder da gratidão ele é imenso, como a gente vai ver aqui no nosso estudo desta noite, que é sequência, tá? Que é uma sequência do nosso último estudo. Então, vamos seguindo aqui. Então, agora, exemplos citados por Murphy. Então, agora aqui eu vou trazer alguns exemplos para vocês, para a gente poder não só refletir, como temos um poder imenso de cocriação e de transformação dentro de cada um de nós. Murphy não conduziu experimentos científicos formais, como em laboratórios, mas relatou inúmeros casos práticos reais de transformação pela mente. Alguns deles. Caso do homem que se curou de uma doença de pele. São casos reais, viu, pessoal? Relatados pelo Dr. Murphy ao longo aí da sua carreira, tá? Um homem sofria de
psoríase, incurável. Guardem bem esta palavra, incurável. Murphy recomendou que ele repetisse. Então, pessoal, psoríase, né, é uma doença de pele grave, no caso deste homem. Então, o Dr. Murphy instruiu ele a dizer essa seguinte frase: meu corpo é puro e perfeito. A imagem de Deus em mim é saudável e limpa. Após 40 dias de repetição, a pele se regenerou completamente. Ou seja, ele ao repetir esta frase, ele conseguiu transformar algo dentro dele que fez com que desencadeasse a cura total de uma enfermidade que os médicos disseram para ele ser incurável. Somos co-criadores da nossa própria realidade, sim ou não? Mas foi do dia para a noite? Não. No caso dele, ele precisou de 40 dias. Ele não só repetiu esta frase por repetir. Você tem que depositar fé. Né? Você tem que repetir essas palavras com vontade, né? Com perseverança. Né? Você tem que vibrar. Né? E ele simplesmente realizou o colapso da função de honra. E sendo assim, ele se curou por completo da enfermidade que ele era portador. Segundo caso, o executivo que estava endividado. Um homem desesperado começou a repetir: a abundância flui para mim de formas esperadas e inesperadas. Visualizou cheques chegando. Em 2 semanas fechou um negócio que o tirou das dívidas. Aí vocês podem falar assim para mim: aconteceu por acaso. Lei de causa e efeito. O acaso não existe. Nada acontece por acaso. Ou seja, este homem em desespero, né, porque estava endividado, ele repetindo essas palavras com fé, ele passou a emitir padrões vibratórios que possibilitaram que chegasse oportunidades de ele conseguir sair, ou seja, se livrar da dívida. Ele visualizava cheques chegando até ele. E assim, esses cheques chegaram. E ele se viu livre daquilo que o atormentava. 3. O cientista ateu, curado pela fé no subconsciente. Mesmo sem fé religiosa, ele se abriu para usar a mente subconsciente como uma força criadora. Ele praticava a visualização de sua coluna curada e caminhando normalmente. Visualizou-se saudável e começou a se curar de um problema de coluna sem cirurgia. Mais um exemplo. E nesse caso, este cientista ele era ateu, ele não tinha fé religiosa nenhuma. Talvez ele nem acreditava em Deus. Mas ele acreditou que ele podia se curar. Fazendo as modificações necessárias no seu interior, no seu subconsciente. Que mesmo ele sem fé religiosa, ele depositou uma fé tão grande que ele podia se curar, que ele ficava se visualizando, né? Que a coluna dele estava totalmente curada, que ele se curou e não precisou nem fazer cirurgia para isso.
4. A mulher que atraía relacionamentos destrutivos. Uma mulher procurou Murphy, dizendo que repetidamente se envolvia com parceiros abusivos. Ele descobriu que ela carregava a crença subconsciente de que não merecia ser amada por causa de sua criação rígida lá no passado. Palavras malditas, né, podem ocasionar traumas persistentes. Como a gente já estudou lá no primeiro slide, sobre a mente consciente e a mente subconsciente. A partir do momento que a gente aceita aquilo como uma verdade, o subconsciente vai armazenar aquela informação e ele vai replicar. Murphy a orientou a repetir com amor e emoção: eu sou filha amada de Deus. Eu mereço um relacionamento saudável, cheio de respeito e alegria. O divino me guia ao companheiro certo. Então ela ficou repetindo isso todos os dias. Com o tempo ela mudou sua vibração interna. Olha aí, pessoal. Ou seja, ela transformou aquela crença de que ela não merecia ser amada. Ela conseguiu transformar. E conheceu alguém completamente diferente, gentil, amoroso e comprometido. A cocriação começa com uma nova visão de si mesmo, baseada no amor, na completude e na união com a fonte criadora. O que vocês acharam desses exemplos, pessoal? Nós somos possuidores da centelha divina. Temos o poder imenso dentro de cada um de nós. Só basta a gente acreditar. Só basta a gente ter fé. E perseverar. Que possamos ocasionar mudanças significativas na nossa própria realidade. Então precisamos compreender isso de uma vez por todas, pessoal. Por isso que eu estou insistindo em trazer estudos voltados para esta transformação interna. Tá? Antes de eu passar para o próximo slide, o Leandro levantou a mãozinha aí. Pode falar, Leandro. Então, Fabinho, também é interessante a gente notar que até mesmo dentro das religiões a gente consegue fazer essa mudança de realidade através do nosso poder, né? Através da nossa fé, através dessa vontade de querer fazer diferente. Né? Por exemplo, dentro da religião protestante, os nossos irmãos evangélicos, tem muito disso, de irmãos que entram totalmente desenganados, totalmente descrentes de tudo, e aí eles se entregam com uma força tão grande a Deus, a um poder divino, que eles conseguem fazer transformações significativas nas suas vidas. Tanto que tem uma parte dentro das reuniões deles, dos cultos, que eles falam sobre os testemunhos, né? Então tem muitos irmãos que dão testemunhos de modificações extremamente significativas na sua vida depois que eles, entre aspas, encontraram Deus na vida deles, né? Que nada mais é do que essa ativação potencializada do seu poder junto ao universo e jogando para o universo aquilo que ele quer buscar, né? Então a gente percebe isso dentro das religiões, né? Que cada uma trata de um jeito, de uma forma diferente, mas que no final o objetivo acaba sendo o mesmo, né? Essas ativações do seu poder interior e mudando a sua realidade, né? Eu acho que é interessante isso daí. Quer falar alguma coisa, Roberto? Então, beleza, pessoal? Vamos seguindo aqui. Agora vamos partir para a prisão interior, crenças e dogmas.
Joseph Murphy ensinava que a raiz de todo bloqueio está em uma crença inconsciente que foi aceita como verdade no passado, geralmente na infância, por meio de palavras negativas dos pais ou professores, experiências traumáticas, dogmas religiosos opressores, rejeições, perdas e humilhações não curadas. Pessoal, eu não estou falando aqui só desta existência. A gente carrega traumas, medos, dogmas, crenças limitantes de outras. E não importa quantas existências teremos, enquanto nós não transformarmos aquilo que precisa ser transformado dentro de nós, a gente não vai se livrar. Porque a limpeza interna cabe somente a cada um de nós. Então vocês entendem por que acontecem muitas coisas na nossa vida, situações que a gente se pergunta por que isso está acontecendo? Por que logo eu preciso passar por isso? Não existem vítimas. Não existe o acaso. A mente subconsciente, ela vai moldar a nossa realidade externa. Dentro daquilo que a gente está emanando, que a gente está vibrando energeticamente falando. Aí a gente vai atrair para nós determinadas situações, sejam elas positivas ou negativas. Voltando no exemplo da mulher que só atraía relacionamentos abusivos, porque ela tinha uma crença dentro dela que ela não merecia ser amada, pessoal. Olha como isso é sério. Então ela precisou fazer um trabalho interno muito grande. E quando ela conseguiu essa transformação, ela conseguiu atrair para ela relacionamentos mais positivos. Vamos dar continuidade. Tudo que a mente consciente aceitar como verdade, o subconsciente realizará. Tudo que a gente já vem refletindo aqui desde o começo deste estudo. Lembra? A mente consciente é responsável só por 5%. E a mente subconsciente é responsável por 95%. Então a gente tem situações, medos, traumas e sei lá mais o que dentro de nós que a gente nem lembra mais. Que a gente nem sabe mais o que tem, mas está lá dentro. Está lá nos porões do subconsciente. Então a gente tem que começar a garimpar. A gente tem que começar a olhar para dentro e parar de olhar para fora. Vamos parar de buscar aquilo que está fora e vamos começar a buscar aquilo que está dentro. Se você acredita, ó, presta atenção, mesmo que inconscientemente, repito, inconscientemente, que não merece prosperar, não é bom o bastante, ou que Deus castiga, o subconsciente moldará sua realidade para confirmar isso. Você está a todo momento colapsando a função de onda. E o universo, repito, quantas vezes for necessário, ele vai entregar para você isso que você está afirmando, mesmo que seja inconscientemente. Não é o que você pede com palavras, mas o que você vibra em silêncio em seu interior. Então vocês percebem como isso é sério, pessoal? Vou citar um exemplo, mais um exemplo rápido que eu presenciei. Tá? Um diálogo assim.
olha, você tem mediunidade, pelo que você me está falando, ela está bem aflorada, então você precisa trabalhar essa mediunidade, você precisa sentar na mesa, você precisa dar seguimento nesse processo, porque daqui a pouco, senão você, a hora que daqui a pouco você vai ficar maluco para a rua. Ou seja, se a pessoa em questão não desenvolver a mediunidade, ela corre o risco de ficar maluca andando pelas ruas. Aí o que que acontece? A pessoa aceita aquilo como uma verdade, e o que que vai acontecer? Sim, pessoal, até a própria doutrina espírita. Muitos acabam, não a doutrina em si, mas aqueles que estão à frente, né, que estão a ensinando, infelizmente introduzem determinadas crenças, determinados dogmas. Então você imagina a mente dessa pessoa. E eu presenciei isso mais de uma vez. Só mais um exemplo prático de como isso é sério. Às vezes pode demorar mais de uma vida para você transformar aquilo dentro de você. Dogmas religiosos que nos aprisionam. Murphy questionava as doutrinas que nos ensinam a ver Deus como um ser punitivo, distante e condicional. Ele via isso como uma deturpação do ensinamento original do Cristo. O subconsciente responde à fé, não à superstição. Dogmas como culpa eterna ou a necessidade de sofrimento para ser digno de amor travam a consciência e nos afastam de nosso real poder criador. Então a gente permanece que nesta imagem aí que eu coloquei para vocês, totalmente acorrentados. Então, pessoal, isso é muito sério. E nesse estudo eu vou ensinar para vocês a identificar esses padrões, para que vocês possam se libertar. Mas o trabalho principal é de cada um. Então, aquela crença de que Deus ele é punitivo, se eu não fazer as coisas corretamente como devem ser feitas, quando eu partir, eu vou sofrer no fogo do inferno. Se eu não realizar as coisas como tem que ser realizadas, quando eu partir, eu vou ficar em profundo sofrimento no umbral. Você vai alimentando aquilo. Você vai alimentando aquilo, você vai trazendo aquilo para dentro, para dentro. Aí o subconsciente, ele vai falar assim, já que é isso que ele está querendo, então vamos proporcionar mais disso para ele. E para que isso não aconteça, pessoal, a gente precisa alcançar o despertar. Somos a fonte criadora em ação. Nós somos manifestações da mente universal, extensões da inteligência criadora. Tudo que existe foi primeiro pensamento, ideia e imagem mental. O mesmo ocorre com a nossa realidade. Lembrar quem somos é entender que não somos apenas um corpo ou um ego. Somos consciência criadora em ação, individualizações na fonte. Então, sempre falo isso para vocês e eu quis só reforçar neste slide. Pessoal,
Nós não estamos separados de Deus. Nós somos Ele em ação. Somos individualizações da própria fonte criadora. Então vocês imaginam o poder que nós temos de co-criar. É que enquanto nós não entendemos isso, e não começarmos a olhar para dentro e parar de buscar fora, quando a gente não começar a aplicar isso dentro de nós, a gente não sai do lugar, a gente não avança. Então a gente precisa alcançar esse despertar e entender que somos uma extensão da inteligência criadora de todo o universo. Então agora, pessoal, vou trazer aqui para vocês como devemos ou seja, quais seriam os processos para que a gente possa se libertar de tudo isso que se encontra em nosso subconsciente que nos trava. Processo interno de transformação e libertação. Então prestem muito bem atenção, pessoal. Primeira coisa, reconhecimento. Tudo que estou vivendo hoje foi plantado em meu subconsciente. É o primeiro passo, assumir responsabilidade sem culpa. É o primeiro passo. Não existem vítimas. Não existe o acaso. Nós somos responsáveis por aquilo que plantamos, por aquilo que vibramos. Repetindo, primeira coisa, reconhecimento. Tudo que estou vivendo hoje foi plantado em meu subconsciente. Ponto. Assumir sem culpa. Certo? 2. Identificação das crenças e medos. Como que a gente identifica? Se eu nem lembro, se está lá no meu subconsciente, através da autoobservação, da escrita, meditação ou oração, é possível detectar as raízes mentais do sofrimento. Conhece-te a ti mesmo. Então vocês precisam se autoconhecer, ou seja, voltar para dentro, se auto-observar. Se cada um meditar, seja através da oração, você pode pegar um pedaço de papel e escrever aquilo que você acha que você tem dentro de você, que você precisa transformar. Faz uma lista. Esse é o segundo passo. Identificar as crenças, os medos, os traumas, os dogmas. Esse é o segundo passo. Identificou, a gente vai por terceiro, que é a substituição consciente. Murphy recomenda reprogramar. Aí você vai reprogramar as crenças limitantes com afirmações poderosas como, exemplo, tá, pessoal? Sou digno do amor divino, minha mente subconsciente está cheia de ideias de paz, sucesso e harmonia. Deus habita em mim e eu ajo com o seu poder. Exemplos, cada um vai criar a sua afirmação, dentro daquilo que precisa transformar, dentro do contexto. E pessoal, é dia após dia. Pode demorar 10 dias, 40, 50, um mês, um ano. Você tem que ser perseverante e não desanimar. E acima de tudo, ter fé e acreditar no seu poder de co-criar. E lembrar sempre, eu sou a fonte criadora em ação. Eu posso transformar a minha própria realidade.
Então, esse é o terceiro passo. Identificou a crença, você vai substituir, você vai fazer uma reprogramação. Você vai formatar o seu HD, certo? E por fim, entrega a inteligência infinita, né? Confio que a sabedoria do subconsciente já está agindo. Eu descanso em paz. Ou seja, é acreditar, pessoal. Usar o poder da gratidão e acreditar, né? Ter fé. Se entregar a sabedoria divina, né? Ou seja, a inteligência infinita da fonte criadora que já está em você. Esses 4 tópicos são muito importantes. Vocês podem anotar eles. Esse estudo permanecerá gravado. Assistam ele quantas vezes forem necessário, em conjunto com aquele estudo do poder da gratidão, tá? E procurem fazer isso na vida de vocês. Depois de um tempo, vocês me forneçam os feedbacks. Antes de eu passar para o próximo slide, alguém gostaria de falar alguma coisa? Eu gostaria. É, pessoal, é muito importante nós entendermos. Eu sei que eu nem precisaria estar falando isso, mas fica para efeito didático, tá? Para quem for assistir aí depois também. É, quando a gente fala em todas essas questões de é, mudar a nossa realidade, é, colapsar a função de onda, de criar situações que de repente sejam mais benéficas e favoráveis para as nossas vidas através desse processo de reprogramação mental, é muito importante a gente lembrar, né? O Fabinho trouxe também alguns exemplos, né, para nós, que quando a gente quer atrair alguma coisa para nós, que isso que nós estamos almejando seja de caráter nobre, de caráter benéfico, no sentido de não estar prejudicando ninguém com isso também, tá? Porque infelizmente tem gente que faz tudo isso que o Fabinho tá falando aqui e que tem êxito no que faz, passando a perna nas pessoas, fazendo maldade, fazendo o colapso da função de onda e alterando a sua realidade de uma forma que está beneficiando a si próprio, mas que está prejudicando pessoas que estão ali no meio do processo, tá? Então, por exemplo, não adianta você querer prosperar e achar que você vai fazer todas essas recomendações e exercícios que o irmão Fábio está passando, né? Ah, eu vou jogar pro universo e depois eu vou lá no jogo do tigrinho, do dragãozinho, eu vou lá nas bet da vida apostar e eu vou ganhar dinheiro com isso. Pessoal, infelizmente não está sendo nobre esse seu colapso da função de onda não está sendo benéfico, porque você está criando um karma para você e não é, valores e alterando de forma positiva a sua vida. Você está tendo um ganho é, momentâneo, mas você não está tendo algo perene, algo que vai durar para sua vida no sentido de mudança e de construção moral e espiritual, tá? Ah, eu quero uma pessoa X para minha vida e só que essa pessoa de repente ela já está em outro relacionamento ou é, de certa forma ela não se conecta comigo de uma forma natural, mas eu vou insistir nisso. Aí eu vou lá, faço as recomendações, jogo pro universo, coloco o meu poder em cima disso, desse processo transformador e atraio essa pessoa. Mas será que está sendo de uma forma benéfica? Tá? Então, assim, é só para ilustrar um pouquinho que, da mesma forma que existe o lado bom, positivo, é, de valor perene para o espírito, para o bem, também existe para as trevas, existe para o mal, existe para aquilo que é inferior. Ou vocês acham que não tem gente fazendo tudo isso para um lado invertido, né? Para um polo invertido de valores, de crenças, etc. Tá? Então a energia ela é neutra.
Tá? A gente tem que lembrar disso. Da mesma forma que eu uso a energia para o bem, eu uso a energia para o mal. Tá? Então, é muito importante a gente entender que esses ensinamentos, esses conceitos, eles são neutros. Tá? Qualquer pessoa pode utilizar deles, seja para o bem, seja para o mal. Cabe, né, a cada um de nós filtrar e utilizar da melhor maneira possível. É isso que eu queria passar, Fabinho. Pode continuar. Muito bem lembrado, Leandro. E assim nos é ensinado o princípio da polaridade, né? O yin e o yang, né? Então, sempre vai haver as duas polaridades. Então, cabe a nós a, a buscar qual polaridade nos interessa. Qual polaridade vai ser a melhor para cada um de nós. E tudo isso que eu estou trazendo para vocês, pessoal, serve até serve até na área da saúde, tá? Lembra do cientista ateu? Ele se curou de um problema na coluna? Tá? Ó, vou citar um exemplo aqui, um exemplo prático meu. Eu estou com um problema no meu joelho direito. Então, em vez de eu ficar reclamando, em vez de eu ficar fazendo isso, fazendo aquilo, o que eu faço? Todo dia de manhã, na hora que eu acordo, eu coloco a mão nele e falo assim: gratidão, fonte criadora, pelo meu joelho direito estar completamente saudável, fortalecido e livre de qualquer tipo de enfermidades. Todo o santo dia eu estou fazendo isso. E eu vou curar ele. E eu vou chegar aqui e vou falar para vocês. Eu vou mostrar os dois exames. Eu tenho o exame, né? E é onde foi diagnosticado o problema. E futuramente eu vou mostrar o outro exame. Quando eu perceber que eu consegui, né, esta bênção através dessas afirmações, eu vou trazer esse feedback aqui para você. Eu quero ser um exemplo, né, também. Então vamos lá. Então, pessoal, esses 4 passinhos aqui, tá? Procurem seguir, pratiquem, pois a prática leva à perfeição, tá? Tem muita coisa que se encontra no nosso subconsciente que é difícil, né? Vai saber quanto tempo aquilo está dentro de nós. Então não é do dia para a noite, tá? Está acabando, tá, pessoal? Então vamos lá, reescrevendo a verdade com amor e consciência. Olha que interessante. Prestem atenção, reflitam nesta primeira frase. Mude a crença e você muda o campo. Mude o campo e o mundo muda com você. Repito, mude a crença e você muda o campo. Mude o campo e o campo vibracional vai mudar o mundo com você. Você não nasceu para sofrer, você nasceu para criar, amar, curar e expandir. Quando você lembra que é filho da fonte, a vida deixa de ser uma prisão e se torna um palco para verdadeiros milagres. Ninguém está aqui para sofrer. Isso é outra crença. Foi depositada ao longo de tempos e tempos. Nós não nascemos para sofrer, a gente nasceu para criar, para amar, para curar, para expandir a nossa consciência. Né? A gente nasceu para experienciar junto à fonte criadora que está em nós. Conclusão do nosso estudo desta noite, que é o retorno à essência.
Você é a ponte entre o mundo invisível do espírito e o mundo visível da forma. Você é criador. Você é a extensão da mente divina. Lembrar-se disso é voltar à fonte, despertar do sono da ilusão, ou seja, da matrix, e viver como um ser cósmico que cada um de nós somos. Somos seres cósmicos. Tenham isso em mente. Pleno, consciente e criador. Você tem dentro de si, novamente, o poder para criar, curar, prosperar e amar, porque você, ou seja, cada um de nós, somos a extensão do próprio Criador. Ponto final. Eu só tenho a agradecer, tá? Gratidão, imensa gratidão por vocês estarem participando desse estudo nesta noite. Não só vocês que estão aqui ou acompanhando, mas aqueles que vão acompanhá-lo posteriormente. Espero que esse estudo tenha servido de alguma forma para que vocês possam buscar dentro de cada um de vocês aquilo que precisa ser transformado, para que vocês possam cada vez mais brilhar a vossa luz e se elevar acima da matéria, expandindo cada vez mais a consciência, alcançando esse despertar da mesma e entender de uma vez por todas que nós somos a própria fonte criadora em ação. Como Jesus já nos ensinou aonde ele nos fez refletir, aonde ele fala: vós sois deuses. Pessoal, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado deste estudo. Se vocês acharam válido, encaminhem esse estudo para outras pessoas, compartilhem esse estudo. É muito importante. Compartilhem, tá? Para amigos, para parentes, para qualquer pessoa que você ache necessário compartilhar esse conteúdo, que é muito importante, tá bom? Da minha parte é isso, pessoal. Mais uma vez, gratidão. Quem puder dar um feedback para mim, para o Leandro, para o Gilberto, é de bom, eu ficaria muito contente, tá? E passo agora as palavras finais para o Leandro, para o Gilberto e para alguém que queira falar. Muito obrigado, professor. Bom, da minha parte também gostaria de agradecer, pessoal. E passando um recadinho rápido aqui para vocês. Na próxima semana, né, na próxima quarta será dia 16 e como nós temos as festividades e aniversário da nossa querida cidade, nós não teremos o nosso estudo, tá? Voltaremos na próxima semana, se tudo correr bem, na nossa reunião presencial lá na casa, tá bom? Então aí, só passando para vocês o recado, semana que vem não teremos os estudos, tá certo? É, Irmão Gilberto, gostaria de falar um pouquinho? Somente agradecer a todos aí que estiveram juntamente conosco aí, que tiveram um tempinho da sua noite, e estar juntamente conosco aí, apreciando essa maravilhosa aula do Fabinho aí, que ele trouxe com muito carinho para nós aí. Muito obrigado. Pessoal, e eu sei que às vezes a gente, participando desses estudos que abrem a nossa mente de uma forma que a gente nem imagina, né? Ah, Infelizmente, nós estamos muito presos à questão das crenças limitantes, à questão dos dogmas e a própria materialidade, né? O Maya que os hindus falam, né? Que é essa faixa vibracional extremamente densa que a gente se encontra. Isso acaba nos é, prejudicando
nesse processo dessa expansão de consciência, mas tem que ter uma perseverança na nossa parte de sempre manter esses assuntos em pauta nos nossos estudos, nas nossas reflexões, porque se agora, em determinado momento X ou Y da minha vida, tá difícil de colocar a aplicação, uma hora a gente consegue, tá? Então, assim, não deixe esses assuntos caírem por terra. Não deixem esses estudos, esses vídeos, esses áudios ficarem no esquecimento no HD do seu celular ou do seu computador, tá? Ou na nuvem na internet. Sempre que possível, busquem esses materiais. Aquela primeira aulinha que foi o início dessa extensão que o Fabinho fez hoje sobre o poder da gratidão é fenomenal. Então, assim, vamos participar, vamos compartilhar, tá? A gente não tem nenhum tipo de ganho, de lucro em cima disso. Se tem um tipo de benécia nisso, é a gente perceber que a gente está conseguindo modificar a realidade das pessoas de uma maneira mais positiva e, de certa forma e maneira, fazendo com que as pessoas se sintam melhor, de que elas vivam as suas existências com um pouco mais de sentido, tá? Porque até isso a espiritualidade das trevas tenta imputar nas nossas mentes, tá? Justamente fazendo com que a gente se sinta perdido nesse processo, que a gente não se encontre. Então, sempre que possível, vamos acessar, vamos compartilhar, porque uma hora dá certo, tá? Uma hora a gente jogando para o universo e tentando fazer o colapso da função de onda, uma hora a gente vai conseguir colapsar isso e vai conseguir trazer para nós uma nova realidade melhor, mais positiva, mais humana, mais cristã para as nossas vidas, certo? Alguém gostaria de falar, pessoal? Então, acho que é isso, né? Muito obrigado a todos, tá? Uma ótima noite, geladinha aí para todo mundo, tá? Se agasalhem bem, coloca a meinha no pé, tá? Faz um chazinho quente, se cuidem, porque a gente tem que cuidar da matéria, não tem como, tá? Não adianta a gente ficar também só querendo é, pensar em energia e também esquecer do nosso corpinho físico, tá bom? Vamos cuidar da mente, corpo e espírito, tá? É essa trindade que sempre tem que estar em pauta nas nossas vidas. E então, até não na próxima semana, na outra, mas de qualquer forma a gente vai se falando no nosso grupo, tá bom? E se precisarem de alguma coisa, a gente está à disposição, tá bom? Um forte abraço a todos, sintam-se abraçados, acolhidos nesta noite e até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, pessoal. Boa noite, pessoal. Até a Muito próxima. Boa noite. Boa noite, obrigado.